Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu quero chamar a sua atenção, especialmente você que vai de igreja atrás de revelação, profecia, reteté. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Atrás de conversão, poucos vai. Comportamento, caráter, o caráter de Cristo, poucos procuram. Mas por que hoje em dia muitas pessoas, eu não posso aqui generalizar, mas por que muitas pessoas elas deixam se levar pelas mentiras, pelos enganos da vida, pelas ilusões da vida? Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, até porque quando se trata da palavra de Deus pura, original como ela é, não tem nenhuma repercussão, porque se trata de caráter, do arrepender-se, de conversão. Mas quando é mentira, quando é engano, repercute. Quando é fofoca, coisa errada chega para todo mundo. Mas quando é a verdade pura, genuína, se tratando de caráter, vergonha, arrependimento, não repercute. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, diz assim: Porquanto, ainda que vos tenhais contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. O autor da carta aqui aos Coríntios, ele está chamando a atenção, da igreja de Coríntios, porque houve um momento em que esse mesmo autor aqui, nada menos que o apóstolo Paulo, já havia entristecido esse povo de Corinto através das cartas, da pregação, ou da mensagem que ele pregava. E ele disse: houve momento em que eu me arrependi de ter sido duro com vocês, mas não me arrependo mais. Porque a mensagem da parte de Deus, a palavra da parte de Deus, vai haver momento que vai nos deixar desconfortável. Vai haver momento que vai nos entristecer. Mas o momento que nos sentimos desconfortável, ou que nos entristecermos, por conta da palavra de Deus, é por nosso bem próprio. Quem é o pai que ama, que não chama a atenção do filho? Quem é o pai que ama, que não repreende o filho? Aqui no Ministério Semente da Fé, por exemplo, de vez em quando tem alguns que saem, vão embora. E eu não me preocupo com isso. Sabe por quê? Porque sai sabendo a verdade. Eu prefiro a pessoa sair, ela sabendo a verdade, eu tendo pregado a verdade para ela sendo culpada do erro dela, de que ela sair sendo enganada e eu ser o culpado por aquela pessoa. Então nós temos que pregar a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar, sabendo não gostar que cancele. Aliás, o que tem de pessoas curiosas que vem aqui nesse canal só curar, depois cancela, pessoas que gostam de andar no pecado, pessoas que gostam de andar errado. Aproveito aqui para falar, se você vem aqui só curar, é melhor você não curar, é melhor você passar a procurar o que você quer ouvir, porque aqui você vai ouvir sempre a verdade. Enfim, mas você observa que com relação à mensagem de Jesus, o autor aqui deixou muito claro, ele deixou muito preciso, ele foi objetivo na colocação de dizer: houve mensagem da minha parte que vocês a entristeceram e eu me arrependi, mas agora eu não me arrependo mais. Porque a tristeza que a mensagem vai causar em vocês é momentânea, é para o bem de vocês mesmos. A tristeza que vocês vão sentir ao ouvir a mensagem, ou o desconforto que vocês vão sentir, é para o bem de vocês próprios. Então eu não tenho que me preocupar com relação à mensagem que prego por ser duro, porque eu sei que a dureza das minhas palavras vai causar arrependimento em vocês. A dureza das minhas palavras vai causar conversão em vocês. Eu aproveito aqui também para alertar você que congrega alguma igreja independente. Se você ouve só o que você quer, se a palavra não te causa desconforto algum, se a palavra da igreja onde você congrega em nenhum momento te deixa desconfortável, se em nenhum momento a palavra que é pregada não te causa algum tipo de tristeza, toma cuidado. Deus pode não estar por detrás desse negócio. Porque a palavra de Deus, ela vai nos entristecer sim. Ela vai nos deixar desconfortáveis sim.
Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada pura, original como ela é, vai nos deixar desconfortável, porque Deus vai colocar o dedo na nossa ferida. Deus vai mandar que nós nos arrependamos. Deus vai mandar que nós deixemos o pecado. Deus ele vai apontar o nosso erro na palavra para o nosso bem próprio, porque o pai que ama corrige, o pai que ama, ele disciplina o filho, porque ele a ama. Quer que eu te prove? Jeremias 33:19. Aliás, no dia de ontem eu falava sobre isso, eu pregava sobre isso. Jeremias 31:19, olha o que diz aqui. Jeremias 31:19, olha o que está escrito na palavra de Deus, diz assim, 31:19 de Jeremias. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Ou seja, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, quando se converte ao Senhor, ele deve arrepender-se dos pecados. Ele não deve andar mais como andava antes. O homem de Deus, a mulher de Deus, independente se ele é um membro, se ele é um obreiro, um pastor, um apóstolo, um bispo, um missionário, uma pastora, quem quer que seja, a partir do momento que ele se converte, ele tem que abandonar o pecado, tem que abandonar a mentira. O que há de crente mentiroso dentro de ser convertido é convencido, não convertido. O que há de cristão com ódio no coração dizendo ser convertido é convencido e não convertido. O que há de crente que gosta de festa, de cachaça, de sentar na mesa dos escarnecedores é convencido e não convertido. Porque o crente, quando ele se converte, a Bíblia que diz, Jeremias 31:19, a Bíblia diz aqui, na verdade, depois que eu me converti, arrependi-me. Depois que eu fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado. Olha que disse aqui o autor. Após ele se converter, ele teve vergonha de quem ele era antes. Alguém que se converte a Deus tem vergonha de quem antes era. Alguém que se converte a Deus tem vergonha de um dia ter odiado o irmão. Alguém que se converte a Deus tem vergonha de um dia ter andado no pecado. Tem vergonha de um dia ter bebido, ter usado droga. Alguém que se converte a Deus, ele tem vergonha de ter sentado na mesa dos escarnecedores. Alguém que se converte a Deus, ele tem vergonha da pessoa que antes ele era. Mas se alguém que está convertido e continua praticando as mesmas coisas que praticava antes, não se converteu ainda porque não se arrependeu. Hoje em dia tem umas dancinhas em rede social, em muitas igrejas, dizendo ser movimento jovem. É movimento do capeta, irmão, isso que é. É movimento diabólico, o diabo peneirando, inclusive a liderança de muitas igrejas. Coisa do diabo. Quer que eu te prove que é coisa do diabo? Eu vou de Romanos 12. Vou te provar, dentro da palavra de Deus. Romanos 12. Olha o que diz aqui. Romanos 12:2. Assim está escrita a palavra de Deus. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a carne matando, é o pecado matando, é o diabo peneirando. Umas dancinhas famosas em rede social aí, em muitas igrejas, até pregadores. O diabo peneirando, eles não percebem, não se dá conta. Não vos conformei com este século. Estão conformados com o pecado. Estão conformados com o diabo dentro das igrejas. Estão conformados com o engano. Estão conformados com o ódio. A maioria hoje em dia está conformado, porque está aceitando tudo. Aí diz assim, é normal, é natural. Acabei de mostrar Jeremias 31:19. Quando me converti, me arrependi e tive vergonha de quem eu era antes. Jeremias 31:19. O crente, quando ele se converte, ele se arrepende. Jeremias 31:19. E aqui em Atos 12:2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Devemos ter a mente transformada, renovada em Cristo, e não ter a mente de escravo, ser escravo como antes era. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje dando mau exemplo, andando de maneira equivocada, dando mau testemunho, adultério, roubo, prostituição, mentira, idolatria, todo tipo de coisa errada. Pessoa não convertida, começando por aqueles que estão no altar, não é convertido coisa nenhuma. Enfim, continuando aqui,
Em 2 Coríntios 7, a partir do 9 agora, diz assim: agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento. Perceba a tristeza que o sentimos, ou o desconforto que sentimos com a palavra de Deus, como alguns estão desconfortáveis agora ouvindo esta mensagem, é porque a palavra nos causa arrependimento. Isso aqui é um convite de Deus para que você se arrependa. Isso aqui é um convite de Deus para que você se converta. Isso aqui é um convite de Deus para que você volte para Cristo. Para que você volte a ter vida com Cristo como antes você tinha. Para que você analise o seu comportamento e olhe para as Escrituras. E se pergunte, será que Deus está feliz com a maneira como você está se comportando? Será que Deus está aprovando a forma como você está andando na presença dEle? Eu conheço, particularmente falando, tantas pessoas que eu já conheci um dia na presença de Deus, que era cheio do Espírito Santo, era cheio da presença, e hoje está no mundo de ilusão ainda, totalmente enganado, totalmente perdido, simplesmente por estar seguindo pessoas erradas, sentado na mesa com escarnecedores, andando sem direção nenhuma. Deus convida você a se arrepender. Deus convida você a voltar. Deus convida você a aproveitar essa chance, essa oportunidade que você está tendo. Aproveite essa oportunidade, não deixe passar não. Porque isso aqui é oportunidade única, é chance única. Talvez há muitas pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem agora, que não terão mais outra chance, talvez essa seja a única. Então aproveite e não deixe passar. Por que eu falei que tem pessoas que estão equivocadas? Se você for aqui em Efésios capítulo 5, 7 e 11, tem pessoas que estão aprovando que Deus reprova. E nós não podemos, querido, jamais aprovar o que foi reprovado por Deus. Efésios 5, 7 e 11, o título da mensagem fala: o fruto da luz e as obras das trevas. O que é obra das trevas? Obra das trevas é tudo aquilo que agrada a natureza humana. Obra das trevas é tudo aquilo que está vinculado ao mundo. Olha o que diz aqui, 5, 7 e 11 de Efésios. Portanto, não sejais participantes com ele. Efésios 5, 7, eu não devo ser participante do erro de ninguém. Eu não devo ser cúmplice do erro de quem quer que seja. No versículo 11 do capítulo 5 de Efésios: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, eu devo reprovar e não aprovar aquilo que Deus reprova. Mas esse tipo de dancinha, como eu falei, estão aprovando. Mentira, estão aprovando. Roubo, estão aprovando. Adultério, estão aprovando. Todo tipo de coisa errada as pessoas estão aprovando. Exatamente as coisas que a palavra de Deus condena. Eu vou dizer aqui a você que vai ver essa mensagem: se você congrega em algum lugar, em alguma igreja, aonde estão conformados com as coisas erradas ali dentro, eu te aconselho sair desse tipo de lugar. Porque se você não sair, você corre sério risco de perder a sua salvação. Significa ser cúmplice, ser participante do erro dos outros. E a Bíblia recomenda: não aprove aquilo que Deus reprova. O que é aprovar o que Deus reprova? É você saber que tem coisa errada no lugar, e mesmo você sabendo, você continua ali. Significa que você está sendo participante cúmplice. Você está aprovando o que Deus reprovou. Então cuidado para depois você não pagar pelo erro dos outros, sendo participante ou cúmplice do erro deles. Se afasta enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Você percebe que no versículo 9: agora me alegro não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Ou seja, quando a pregação de Deus causa tristeza de alguém, quando a mensagem de Cristo causa tristeza ou desconforto, é Deus cuidando para que você não sofra depois. Quando a palavra de Deus, ela causa desconforto em alguém, ela causa tristeza de alguém, é Deus convidando aquele alguém à conversão, o arrependimento, para que depois aquele alguém não sofra. Talvez você não está gostando nem um pouco de estar ouvindo isso aqui, mas acredite, é Deus cuidando de você. Talvez você está do outro lado dizendo assim: esse pastor só está falando bobagem. Mas essa bobagem que você acha que eu estou falando aqui, se você praticá-la, obedecê-la, lá no fim das contas, lá no fim de tudo,
você vai ver que essa mensagem aqui vai fazer grande diferença na sua vida. Deixou bem claro no final do versículo 9. Para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Ou seja, a mensagem que ele pregou na igreja de Coríntios, ele foi duro, causou tristeza no povo, mas foi para que depois esse povo não sofresse. Por isso ele foi duro para com esse povo. Ou seja, isso aqui era Deus, através do autor da carta, através do apóstolo Paulo, sendo duro para com o povo, para que o povo não sofresse depois. Repito, essa igreja que você congrega, essa mensagem às vezes não te entristece, não te causa nenhum desconforto, desconfie, alguma coisa errada tem. Se a palavra não te causa nenhum desconforto, se a palavra muitas vezes não te incomoda, não te causa nenhum tipo de incômodo, tem alguma coisa errada por detrás. A palavra, quando ela é original como ela é, quando a palavra é pura, ela vai nos deixar incomodar em alguns momentos, vai nos entristecer em algum momento, vai nos deixar desconfortável, mas aquele desconforto, aquele incômodo, aquela tristeza, é para que depois você não sofra, é para o seu bem próprio, é Deus zelando de você, para que a sua alma depois não se perca, é porque Ele te ama. Então, se o que você ouve onde você congrega, se não te entristece, se não te causa desconforto de vez em quando, se não te deixa incomodado, você tem que desconfiar. Versículo 10 para finalizar. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, ou seja, a tristeza que nos é causada pela palavra, o desconforto que a palavra de Deus nos causa, o incômodo que a palavra de Deus nos causa, nos traz arrependimento, ou nos leva, ou nos conduz ao arrependimento. Causa arrependimento em nós a palavra quando nos deixa desconfortável, quando nos causa incômodo, ou quando nos causa tristeza. É para que aquele alguém se arrependa ou se converta de algo errado que está praticando. Aí ele finalizou dizendo: para a salvação, nos causa arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Percebe? A tristeza que a palavra de Deus nos causa, nos traz arrependimento para a salvação, mas a tristeza que o mundo causa em alguém, leva à morte. Qual é a tristeza do mundo? Pecado, que se aceita hoje em muitos lugares. Mentira, se aceita hoje em muitos lugares. Maquininha de cartão, se aceita hoje em muitos lugares. Está errado, porque a igreja não é comércio. Adultério, se aceita hoje em muitos lugares. Qualquer pessoa, porque diz que prega, porque canta, se coloca no altar sem saber se tem vida com Deus ou não, está errado. Isso é a tristeza do mundo, vai causar morte espiritual depois. Todo tipo de coisa errada que você imaginar se aceita hoje na maioria das igrejas. O tipo de dancinha que eu falei também está levando para a morte. Todo tipo de coisa errada que você possa imaginar está aceitando em muitos lugares, está levando para a morte. A tristeza do mundo causa morte, mas a tristeza, segundo Deus, nos causa arrependimento. Que você possa fazer uma reflexão na sua vida, você que me ouve, e você possa se perguntar se o que você está ouvindo, se está só alegrando teu coração, te agradando, ou se está te causando tristeza, desconforto ou incômodo. Se a palavra que você ouve está te causando tristeza, está te causando incômodo, está te deixando desconfortável, você está no caminho certo. Mas se você só está ouvindo aquilo que você quer, só o que está te alegrando, desconfie, tem alguma coisa errada. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.